Olá, eu mostrei aqui no canal recentemente imagens de ribeirinhos preocupados com os impactos da construção da hidrelétrica de Belo Monte sobre os peixes da Volta Grande do Rio Xingu. Meu nome é Francisco Valeriano Rodrigues, sou pescador da Volta Grande do Xingu. Hoje eu tenho 30 anos de pesca na região. Antes era boa de pescar, mas depois do impacto, você vê, aonde eu estou aqui não secava. Aonde eu estou hoje aqui não secava. A área de pesqueiro. Esses ribeirinhos se organizaram e fizeram um estudo independente que demonstra a gravidade de tais impactos. A situação da Volta Grande hoje, né, hoje ela está muito crítica, né? E antes da barragem de Belo Monte, né, aquela região era uma região que tinha vida, né? Então você conseguiria retirar tudo ali da Volta Grande. O principal impacto que nós sofremos diretamente da barragem foi justamente a falta de água, né? O nível da água baixou tanto que ficou difícil a reprodução dos peixes. Então, deu diretamente a ver duas consequências, que foi a reprodução dos peixes nas piracemas, né, e a navegação. O trabalho hoje é mate, né? Antes eles era só monitoramento independente. Ele surgiu no contexto de você ver o trabalho que a empresa fazia de monitoramento. Na minha opinião particular, não faz sentido você causar um impacto e você mesmo fazer o monitoramento para reverter aquele impacto o mínimo possível. Então a gente começou a perceber que alguns dados que as empresas terceirizadas faziam para a empresa, algumas notas que a empresa fazia para o IBAMA, algum relatório, a gente viu que não era a realidade que estava acontecendo. E a gente começou a monitorar. Esse assunto repercutiu na mídia, porque foi publicado principalmente num vídeo da FAPESP. Os impactos de Belo Monte na vida de indígenas e ribeirinhos, publicado no canal Pesquisa FAPESP, né? E a Norte Energia, a construtora de Belo Monte, elaborou uma resposta dizendo que, essencialmente, que está tudo bem com os peixes do Xingu. Olha só, lideranças indígenas estão denunciando um desequilíbrio ambiental que estaria sendo causado pela hidrelétrica de Belo Monte e está afetando ali a reprodução de peixes na região. Quem está acompanhando de perto essa história é Cristiane Prado, que já está aqui com a gente. Cris, bom dia para você. O que é que está acontecendo por aí? Bom dia para você, Fábia. Bom dia a você que nos acompanha no BDP. Lideranças da etnia Juruna que vivem na terra indígena Paxamba, que fica próximo ao barramento da hidrelétrica Belo Monte, afirmam que mesmo no período de cheia do Rio Xingu não tem sido liberada quantidade suficiente de água para o trecho conhecido como de vazão reduzida. E aí depois a gente viu que os pessoal iam pescar e percebeu que não estava vendo peixe pequeno. O pessoal tem alguma coisa errada. Se não tem peixe pequeno, com certeza não estão se reproduzindo. E aí foi quando a gente começou a fazer o monitoramento de piracema. E aí, de 2022 para 2023, a gente viu a necessidade de expandir esse monitoramento. E como a gente poderia fazer isso? Com os ribeirinhos. Eram as únicas pessoas que conheciam mais para baixo, seriam os ribeirinhos. Geralmente a piracema nos tempos normais daria mais ou menos essa altura aqui, nesse ponto que nós estamos, a uns 300 metros do rio. 2020 deu a água mais ou menos que entrava a palma do remo só, mal passava o fundo da canoa, né? Não teve condições de colocar malhadeira e nem de ter piracema. E essa época que chegou aqui foi justamente no mês de abril, já no final que não tinha mais piracema, né?
2021, 2020, 2021 e 2022, que foram os 3 anos que ninguém pescou aqui. Que fica abaixo do barramento, a área mais seca do rio Xingu. De acordo com as lideranças da etnia Juruna, as comunidades indígenas têm sido prejudicadas devido a esse período de reprodução dos peixes, que estaria prejudicado devido à falta de água suficiente para a desova. Vamos saber mais sobre essa denúncia agora na reportagem. Os registros foram feitos recentemente por indígenas da etnia Juruna, que vivem na aldeia Muratu, na terra indígena Paxamba, a 15 quilômetros do sítio Pimental, onde foi feito o barramento do Xingu, e fica a Casa de Força Complementar da Hidrelétrica Belo Monte. É o local que faz o controle da água, que vai para a Volta Grande do Xingu. Essas imagens feitas com celular mostram uma fêmea da espécie curimatá agonizando às margens. O local, que é um igapó, está coberto de ovas de peixes que flutuam, mas a água baixou tanto que a eclosão delas poderá ser afetada. Desde a época que foi fechado em 2016, foi barrado o rio, de lá para cá nunca mais teve reprodução de peixe, de curimatá nessa região, né? O povo Juruna, que vive no trecho mais seco do rio Xingu, de vazão reduzida, abaixo do barramento da hidrelétrica, faz um monitoramento independente da área. De acordo com as lideranças indígenas, o baixo volume de água que passa pela área conhecida como Volta Grande do Xingu estaria afetando diretamente a reprodução dos peixes. 3 anos atrás a gente trouxe aqui o Ibama, nessa mesma Piracema, mostramos as alvas, tudo no seco, e ficou deles nos dar uma resposta. Como que ia ficar a situação? Ia chamar a ANA para conversar, Agência Nacional de Água, para soltar mais água na região, para ter a reprodução de peixe, não tem agora nada. Só que eles se utilizam do nome da Universidade Federal do Pará. Eles dizem que estudos feitos pela Universidade Federal do Pará atestam que está tudo bem com a ictiofauna do rio Xingu, o que não é verdade de forma alguma. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Sobre o que nós acabamos de mostrar na reportagem, nós também solicitamos um posicionamento oficial à Norte Energia, que é a concessionária responsável pela usina Belo Monte. A empresa se manifestou por meio de uma nota oficial, disse que os resultados do monitoramento do projeto básico ambiental da usina, conduzidos pela Universidade Federal do Pará, demonstram... Então, tem várias coisas que eu preciso comentar aqui. Então, monitoramento da usina conduzido pela Universidade Federal do Pará? Não, de forma alguma. Eu sou professor da Universidade Federal do Pará, aliás, estou bem aqui na frente, Faculdade de Ciências Biológicas, sou professor de Ecologia e ninguém me consultou para nada. Não me consultou para nada, nem apresentou nada, eu não vi palestra nenhuma, eu não vi publicação nenhuma. Então não existe isso de estudo conduzido pela Universidade Federal do Pará. É conduzido por alguns pesquisadores da Universidade Federal do Pará, que eu não sei quais são. Então, o que a empresa deveria falar? Dar o nome das pessoas que conduziram esse estudo, tá? Porque termina aqui nessa, me joga dentro do mesmo saco de quem está falando coisas com as quais eu não concordo. E eu sou professor da Universidade Federal do Pará. Então, diz especificamente quem falou, e mais do que isso, mostra o estudo, né? O estudo está publicado. Se ele não está publicado, não faz nem sentido ser citado. E se ele está publicado, se ele está disponível em algum lugar, dá a referência completa para a gente poder analisar as premissas e as conclusões desse estudo de monitoramento. Demonstram que a maioria das espécies manteve a proporção de peixes maduros ao longo de 12 anos de estudo na região da Volta Grande do Xingu. Então, como eu disse, eu sou professor aqui da UFPA, eu dou aula de ecologia de comunidades, e então eu tenho um treinamento justamente para questionar essas afirmações, né? Então eles falam, a maioria das espécies mantém a proporção de jovens e adultos. Vários problemas aí.
E aí, a maioria das espécies, se você tem uma comunidade de 100 espécies, se 51 das espécies mantém essa proporção, é a maioria. E aí? E quem disse? Qual é a situação das espécies mais importantes para os ribeirinhos? Então, a maioria das espécies não significa nada. Tem um monte de espécie que é de piabinha, tem um monte de espécie que não é fundamental para pesca. Então, o que significa a maioria das espécies? Nada. Outra coisa, a maioria das espécies mantém a proporção entre jovens e adultos, né? Proporção. Qual é o significado de proporção? Se a população da espécie cair 99%, em termos absolutos, você pode manter a proporção de jovens e adultos e a espécie ainda está ferrada. Então não significa nada dizer que manteve a proporção entre jovens e adultos. A maioria das espécies manteve a proporção entre jovens e adultos. Não significa nada em termos de dizer que está tudo bem com a ictiofauna da Volta Grande do Xingu, né? Xinguzão aqui atrás de mim, né? Então, além de professor da UFPA de Altamira, eu vivo na frente do Rio Xingu, em contato com os ribeirinhos e indígenas que estão, sim, sofrendo os severos impactos da construção da hidrelétrica de Belo Monte. Algumas tiveram mudanças no padrão de reprodução, cenário que já estava previsto no estudo de impacto ambiental do empreendimento. O estudo de impacto ambiental apontou para uma série de impactos negativos, gravíssimos, sobre a biodiversidade da Volta Grande do Xingu. O fato desses impactos já estarem previstos nos estudos que precederam a construção da usina não significa que eles não sejam graves. Afinal, a usina foi construída apesar dos alertas levantados pelo estudo de impacto ambiental. Segundo a empresa, não ocorreu a extinção de qualquer espécie de peixe nas áreas de influência do empreendimento. Segundo a empresa, não ocorreu qualquer extinção de peixe na área de influência do empreendimento. Não é possível afirmar isso. Primeiro que a diversidade de peixes não é nem toda conhecida, né? Depois você documentar uma extinção é extremamente complicado. Tá? Você precisa de muitos anos para poder garantir que uma espécie foi extinta. Então, o fato de você não ter a documentação da extinção de uma espécie não significa que não houve extinção. Depois, extinção significa o desaparecimento do último indivíduo da espécie. Então, o fato de não ter acontecido uma extinção não significa que várias espécies não estejam em declínio, que várias espécies não estejam numa abundância suficiente para que ela exerça seu papel ecológico. Não significa que várias espécies não existam, não tenham decaído para um nível de abundância em que a sua exploração, a sua utilização pelos seres humanos para sua subsistência tenha ficado comprometida. Então é isso, extinção é o desaparecimento do último indivíduo da espécie, tá? Não diz nada sobre o estado de saúde, pelo estado de viabilidade de uma espécie de peixe em algum lugar, tá? E fora que não tem como afirmar que não houve nenhuma extinção. Quem é que diz que não houve nenhuma extinção? Eu quero ver o trabalho, eu quero ver qual o pesquisador que tem coragem de assinar embaixo essa afirmação, né? Porque quem disser que não houve nenhuma extinção e botar o seu nome embaixo disso, vai ficar desmoralizado diante da comunidade acadêmica. Então, quem disse isso? A gente precisa saber. Em relação a Piracema, na região de redução de vazão, a Norte Energia informou que realizou um levantamento participativo por meio do qual a UFPA registrou, junto com os moradores, mais de 140 áreas de Piracema.
A UFPA registrou, novamente, a UFPA não registra nada, tá? A UFPA é uma instituição, ela acolhe pesquisadores, tá? Então, alguns pesquisadores podem ter feito essa pesquisa. Quem são esses pesquisadores? A gente precisa saber. Eu sou da UFPA, eu não participei disso, eu nunca li esse trabalho, eu nunca avaliei isso, então não pode falar em nome da UFPA, tá? Eu faço muitas críticas a Belo Monte. Toda vez que eu faço as minhas críticas, elas são as críticas do Rodolfo Salme, não é crítica da UFPA, né? Agora mesmo, eu estou sendo ameaçado de processo pela Hidrelétrica de Belo Monte por ter feito uma metáfora, uma comparação que não agradou a empresa, tá? É o Rodolfo que está sendo ameaçado de processo, não é a UFPA. E sobre essa coisa do monitoramento, eu falei com o Josiel Juruna, que está fazendo esse monitoramento independente. Ele disse que o pessoal nem fica muito tempo lá, vai lá uma vez por semana, e esse pessoal da UFPA. Então nem tem como saber, diferente dos indígenas que estão lá o tempo todo. Como previsto nos estudos, boa parte dessas áreas ficam inundadas desde o início da cheia, garantindo a reprodução para os peixes. A empresa esclareceu ainda que o volume de água liberado para a região da Volta Grande do Xingu é rigorosamente acompanhado pelo IBAMA e pela Agência Nacional de Águas. Sim, é verdade, isso é verdade, os dados estão disponíveis. Só por isso que a gente sabe, por exemplo, que quando deu problema numa torre de transmissão e Belo Monte não pôde funcionar normalmente, eles soltaram 5 vezes mais água na Volta Grande do que soltaram em dias anteriores. Um aumento imenso, totalmente fora dos padrões ecológicos. Ana, volto com você, Fábia. A gente vê aí os dois lados, né? Na reportagem, Cris, você mostra a denúncia de povos indígenas que vivem numa região aí em que a água não subiu o suficiente para propiciar a reprodução dessas espécies. E, por outro lado, também a usina indicando aí, com estudos da UFPA, de que a maioria das espécies estão se reproduzindo normalmente, a maioria não foi afetada, porém as imagens mostram essa dificuldade de reprodução nesse ponto. Então é importante, olha só, o peixe agonizando aí na beira da água. São imagens que chocam, chamam a atenção, acendem alerta em um cenário aí de crise ambiental que estamos vivendo. Então é muito importante também que essa população seja ouvida e se entenda o que está acontecendo nessa região, portanto. Por que a água não está subindo o suficiente? Por que os peixes não estão conseguindo fazer a reprodução? Para que não ocorra aí pela frente um desequilíbrio ambiental. O desequilíbrio ambiental já está ocorrendo, tá? Aliás, olha só, ali atrás fizeram um mercado de peixe, Belo Monte construiu um mercado de peixe. Não tem peixe para funcionar o mercado. Pergunta por que o mercado está abandonado. De que adianta fazer um mercado de peixe se não tem peixe? Pois é, os desequilíbrios já estão acontecendo e os povos da Volta Grande do Xingu estão protestando porque estão sentindo esse desequilíbrio. Não é porque está tudo bem e eles querem protestar, ou eles são gananciosos e querem ganhar indenizações injustas. Não! Eles estão sentindo os impactos. Os povos estão sentindo os impactos. Por isso que eu, como professor, como funcionário público, como professor de ecologia, vejo um negócio desse e não posso me calar. A Curimatá encheu muito, mas secou. Depois do Belo Monte acabou o peixe? Acabou o peixe, acabou mesmo. Ah, depois do Belo Monte ficou ruim? Não, mas na hora do Bacumá, até porque... Ai, não, mas... Agora igual. A região do Xingu é importantíssima para a manutenção do meio ambiente e tem uma diversidade aí de flora e de fauna que precisam ser preservadas. Muito obrigada, Cris, pelas informações, pelas atualizações. Qualquer novidade, fale com a gente por aqui. Até mais. A nota publicada pela empresa Norte Energia é muito longa e não foi lida na íntegra pela jornalista. Então teve algumas coisas que ficaram de fora. Por exemplo, eles falam que a Norte Energia financiou a implantação de laboratório de ecologia e reprodução de peixes na Universidade Federal do Pará. É verdade, eu já tive nesse laboratório, é a coisa mais linda do mundo. Para quem gosta de aquário, é tipo o sonho, é o sonho dourado do aquarista.
né? Inclusive serve muito para trabalho de educação ambiental, as crianças vão lá, aprendem. Mas o que esse laboratório faz em relação à manutenção do acari zebra, por exemplo, na natureza? Não pode fazer muito. Vai fazer o quê? Eles até conseguiram a proeza de reproduzir essa espécie em cativeiro. Mas e daí? Vai fazer o quê com esses peixes? Não tem o que fazer porque a área natural do peixe continua impactada por Belo Monte. Então, por exemplo, se a gente removesse o impacto, né, se a hidrelétrica de Belo Monte se acabasse, aí sim, aí você podia pegar os peixes criados em laboratório e soltar de volta na natureza e a espécie poderia ser salva. Mas uma vez que o impacto é contínuo, né? E que as áreas adequadas para a sobrevivência do peixe já estão ocupadas pelo peixe, e você não vai sair espalhando ele por outras áreas onde não era a sua área de ocorrência natural, do que adianta isso? O peixe no ambiente natural está sofrendo do mesmo jeito. O pescador de acari aqui do Xingu, que vivia disso, continua na mesma situação, sem poder exercer a sua atividade de subsistência. Eu repito, é um laboratório lindo, pessoal sério que trabalha lá, pessoal competente, dedicado, mas isso não faz nada para salvar a espécie e nem teria como fazer. A nota também fala: recomposição da vegetação da área de preservação permanente, de modo a manter os ambientes de reprodução e alimentação dos peixes. Novamente, a Belo Monte financia, nesse caso, o trabalho de pesquisadores extremamente sérios, pelos quais eu tenho o maior respeito. Financia a manutenção de um viveiro de mudas muito legal. Mas o que isso pode fazer pela recomposição da área de preservação permanente do Rio Xingu na Volta Grande? O que acontece, né? Passava uma quantidade gigantesca de água pela Volta Grande. Essa água foi desviada para Belo Monte. Agora, o que era a margem do rio não é mais, porque passa menos água. Então você tem uma nova margem, né? Que não tem as espécies típicas da margem. E aí o que Belo Monte pretende fazer é reconstituir aquela mata ciliar. Acontece que isso não é possível, porque não tem solo suficiente naquela área para que aquela vegetação se restabeleça. São árvores que têm um crescimento extremamente lento e não tem solo. Então o que adianta? Como é que vai plantar sem solo? E não vai se acumular solo. Primeiro que esse é um processo que demora milhares de anos. Depois que volta e meia eles jogam uma quantidade imensa de água, como agora, quando o Belo Monte teve que diminuir a produção de energia e a quantidade de água que passou pela Volta Grande foi multiplicada por 5. Então não tem como ter um acúmulo de solo na margem do novo fluxo de água da Volta Grande do Xingu, para que se estabeleça uma vegetação ripária. Ou seja, é um trabalho que, apesar do esforço dos pesquisadores, não resolve a questão, tá? Então é isso. Quer apoiar a pesquisa? Maravilha. Tem que apoiar mesmo. Agora, dizer que está resolvendo, não está. E se quiser dizer que alguma pesquisa da universidade aponta para essa direção de que não há impacto sobre a comunidade de peixes, vocês façam referência aos pesquisadores específicos que assinam esse documento, porque eu sou parte da UFPA e eu não aprovo isso de jeito nenhum. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.